Hoje vamos contar a história de uma das entidades mais representativas do bairro de Campinas. No começo de Goiânia, foi tratado como uma espécie de patinho feio. Já no início deste século, quase morreu. Atualmente, com 84 anos, está forte e saudável. Representa Goiás em nível nacional. Já adivinhou sobre quem vamos falar? O tema de hoje é o Atlético Clube Goianiense. E para falar sobre o Dragão, convidamos um campineiro raiz, o professor e doutorando em História Paulo Vinícius Mascote, ou simplesmente Paulo Mascote, ele que é também diretor de Patrimônio Histórico e Cultural do clube, ele que conversa com a gente direto da casa dele. Olá, Mascote, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Olá, Enzo, a todos que estão assistindo. Uma satisfação estar aqui. Sou um fã do programa e é um programa indispensável para a cultura e para a história do estado de Goiás. Ok, em nome de toda a equipe eu agradeço. Mascote, vamos no começo do Atlético. A gente fala muito em Antônio Ascioli, merece todas as considerações históricas pelo que ele representa para o clube. Mas vamos falar da fundação e do primeiro presidente, que teve lá também, né, dentro das quatro linhas, foi jogador também. Conta pra gente isso. Exatamente, Enzo. Nós tivemos, a fundação do Atlético ocorre no Hotel Pouso Alto, o antigo Hotel Duarte, ali em Campinas, próximo à Praça Joaquim Lúcio, no dia 2 de abril de 1937. Campinas, que antes era uma cidade, se torna um bairro para receber a construção da nova capital de Goiânia. Então, ali em Campinas, que era umas 10 vezes maior do que a capital toda, a nova capital que estava sendo construída, havia um desejo por ter um clube de futebol que representasse o bairro de Campinas. Falar da memorável noite de 2 de abril de 1937 ao esportista goiano é o mesmo que querer contar a um historiador como o Brasil foi descoberto. Todos sabem como se deu, naquela distante data, a fundação histórica do primeiro clube de futebol da cidade de Goiânia, capital do estado, que contava apenas com 3 anos e meio de existência. Uma das principais lideranças desse movimento foi o Edson Hermano, ele que foi presidente do clube, também foi um dos primeiros goleiros que o clube teve. Como ele sempre usava uma camisa preta, ele era chamado de Viuvinha. Então, o Edson Hermano, um dos fundadores, inclusive, da Folha de Goiás, é também um dos fundadores do Atlético Goianiense e um dos seus primeiros goleiros. Bom, falando ainda de fundação, venho agora para o recente. O Atlético recentemente mudou o seu escudo. O escudo antigo parecia muito com o escudo do São Paulo Futebol Clube. E o uniforme, é lógico, rubro-negro é a cópia do Flamengo. Que influência tiveram são paulinos e flamenguistas na fundação do Dragão? Então, nós temos vários depoimentos de 3 dos fundadores do Atlético, que é da família Gordo, né, que vem lá de Piracanjuba, Nicanor, Afonso Gordo e Alberto Gordo. Eles se dividiam entre torcedores do Flamengo e alguns até do Botafogo. Eram ali na hora da fundação, e os que já eram fãs do Flamengo resolveram utilizar as cores do Flamengo. O escudo vem da simpatia de alguns dos fundadores pelo São Paulo. Então, a camisa número 1, ela é identificada com a do Flamengo, a número 2, ela é muito parecida com a do São Paulo, e o escudo é muito parecido com o escudo do São Paulo. Já reflexo do que se ouvia por aqui no nosso estado, né? Se ouviam muito as rádios e havia influência do futebol do Rio e de São Paulo que chegava até aqui. E o Atlético sempre teve entre sua torcida intelectuais e artistas de renome. Nós temos Bariano e Hortêncio, os irmãos José, o José Mendonça Teles e o irmão dele, me falhou o nome agora, Frei Nazareno Confalone e muitos outros. Fala um pouquinho dessa torcida atleticana. Então,
O Atlético, como fundado como um clube do bairro, da comunidade, ele tem, desde o seu início, esse vínculo com uma própria torcida que o sustentava. Então, ao contrário do Goiânia, que ele era um clube já apadrinhado pelo Pedro Ludovico, o Atlético só sustentava com o apoio dos comerciantes da região. Nós tivemos um peso muito grande, tanto da comunidade religiosa de Campinas, de seminaristas e de artistas que estavam em torno do clube. Entre eles estavam o Frei Nazareno Confalon, que teve já um grande painel exposto, feito ali no estádio Antônio Ascioli. Você tem o Gilberto Mendonça Teles, que é reconhecidíssimo no campo da literatura nacional, que chegou a jogar no juvenil do Atlético ali entre 1937 e 1948. O próprio cronista e ex-presidente do Instituto Geográfico Histórico de Goiás, José Mendonça Teles, escreveu livros sobre o Atlético, sempre um apaixonado pelo Dragão. E que, olha que coisa inusitada, né? Um dos goleiros do Atlético é um dos maiores folcloristas do Brasil, um grande intelectual, um literato, que é o Mariano Hortêncio, que à época era chamado de Paulistinha. E aí nós temos depoimentos de tantos outros artistas, intelectuais, como, por exemplo, o próprio jornalista, o Lisita Júnior, que de produzir e documentar a história do Atlético, um livro assenta, Subsídios para a História do Atlético Goianiense, professor Juarez Barbosa, professor aposentado da UFG, professor Orieste Gomes. Vamos entrar um pouquinho no contexto político. O Atlético foi fundado em 1937, ano que foi instituído o Estado Novo no Brasil, a ditadura Vargas. E, ao mesmo tempo, já tínhamos interventor aqui em Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira, que criou Goiânia e era chamado de o time Chapa Branca. E Goiás e Vila não existiam, literalmente. Então, o Atlético era uma resistência também ao ludoviquismo, ao Estado Novo, ou não tinha nada a ver? Eu estou viajando. Você está certinho, Enzo. Houve essa polarização. O Atlético, enquanto um clube mais popular, oriundo da comunidade, que se contrapunha ao time oficial do Pedro Ludovico Teixeira, que era o Goiânia, inclusive de algumas famílias tradicionais que estavam em torno do governo. Então, muitas vezes, o Goiânia conseguia pegar os vereadores do interior do estado e, às vezes, até capturar alguns do Atlético, oferecendo o quê? Cargos no governo do estado. Já no Atlético, não. Grande parte dos jogadores, os melhores jogadores, eram levados para o Goiânia com a garantia de terem um cargo público, terem uma função pública no estado, garantida pelo grupo do Pedro Ludovico Teixeira. Todos estão lembrados de que houve uma época em que o Goiânia era denominado pelo espírito humorístico popular Chapa Branca, porque recebia muitas concessões dos poderes públicos. Até mesmo empregos públicos eram obtidos com facilidade pelo clube alvinegro. O Atlético sempre foi chamado assim de um time meio encrenqueiro. Ele estava meio contra, nesse período, a federação, contra o ludoviquismo, e mesmo depois o Atlético ainda fica em situações difíceis, né? Depois surge o Goiás, surge o Vila Nova, e o Goiás tem um vínculo aí com um grupo que tem mais um poder econômico um pouco maior, claro, com as proporções da época, né? O próprio Vila Nova teve como madrinha e pré-honra a esposa do Pedro Ludovico Teixeira. O Atlético tinha que se virar a realidade do bairro de Campinas. Era mais ou menos assim. O time ganhava, e são vários depoimentos de jogadores. Eles podiam depois ir no açougue pegar carne de graça, eles sentavam nos bares, nos carteados, que tinham muito ali na região de Minas, Avenida Bahia, e podiam beber e comer, ou pegar remédio ali na Drogaria Carmo, ali na Praça Joaquim Lúcio. A comunidade os acolhia. Vamos falar rapidamente. Torcedores, símbolo do Atlético. Inclusive, uma coisa curiosa, uma mulher torcedora símbolo no tempo que futebol era muito mais machista do que hoje. Exatamente, Enzo. Nós temos a Maria Fã. Temos vários registros fotográficos dela. A época que o estádio Antônio Ascioli nem tinha arquibancadas, eram ripas onde as pessoas sentavam. A Maria Fã foi uma torcedora dessa
símbolo que estava em todos os jogos, gritava, brigava. Nós tivemos em seguida, né, o Mestre Egídio, que ele tinha a banda do Mestre Egídio. Nós tivemos a banda do Poli, que agitava e fazia as festas no estádio Antônio Ascioli. E depois, chegando nos 60, início dos 70, nós tivemos o Maurício Celestino, também conhecido como Respeito às Cores. Era um torneiro mecânico que tinha uma capa preta, tinha também uma charanga junto com ele, era capoeirista, e que andava por todo o estádio olímpico e mesmo no Ascioli gritando: respeita as cores, vagabundo. Era muito respeitado e admirado, inclusive pelas torcidas adversárias. Diz que o Respeito às Cores já chegava no estádio calibradão, é verdade isso? Olha, dizem que era uma figura à parte, ele tinha um bumbo e a comunidade mesmo de Campinas fala dele em outros lugares, além do estádio, como ali na Praça A, que foi um lugar já muito movimentado no bairro de Campinas, viu? Então eu não duvido, não. Por que o Atlético é chamado de Dragão? Então, o Dragão surge pela convivência dos torcedores ali nos anos 30 e 40, nos cinemas de Campinas. À época, os principais filmes eram de luta, de karatê, de kung fu. E um dos principais que mais marcaram os atleticanos, os campineiros, era o Dragão da turma do Fu Manchu. Então você tinha um grande vilão, que era a gangue do Dragão Vermelho. E esse dragão era o símbolo, o dragão chinês, símbolo de poder, de sorte e de intimidar os adversários. Então, na vida comunitária de Campinas, que era ir no cinema, ir no Cine Campinas, fazer o vai e vem ali, os namoricos na Praça Joaquim Lúcio e assistir jogo no campo do Atlético. Saía então do cinema com a ideia daquele dragão poderoso. Então, acabaram incorporando o dragão como o mascote oficial do Atlético Goianiense. Mascote, para encerrar agora, eu quero fazer um presente para você, mais especificamente para toda a torcida atleticana. Esse livrinho aqui, pequeno no tamanho, mas importante na história, chamado Subsídios para a História do Atlético. São raríssimos exemplares e eu tenho orgulho de que esse livro foi escrito por meu pai, você citou ele, Lisita Júnior, foi o primeiro pesquisador da história do futebol em Goiás e ajudou, né, a preservar a memória do Atlético. O livro é dedicado também a outros dois grandes atleticanos, Hélio de Oliveira, o fotógrafo, e Luiz de Oliveira Machado, que inclusive foi um dos que ajudaram a implantar o profissionalismo no futebol goiano. E para disponibilizar, não só para você, para o Atlético, para a torcida, mas é um documento, né, e não pode ficar escondido, guardado na minha casa. Você fica à vontade para disponibilizar, ele vai estar disponível também aqui no site, nas redes sociais da Agência Brasil Central para o público. Receber esse livro, Subsídios da História do Atlético Goianiense, é fundamental. O Lisita Júnior teve um papel de não deixar se perder a memória do início do bairro de Campinas através da prática coletiva do futebol. É por conta do Lisita que nós sabemos que o Atlético era conhecido como o clube do povo, da maior torcida, o clube mais popular até 70. Então, é fundamental esse livro e vai estar no site do Atlético Goianiense. Esse é um compromisso do clube, do Atlético, em agradecimento a tudo que o Lisita Júnior já fez e um agradecimento especial a você e à TBC por esse compromisso com a memória histórica do nosso estado e das manifestações culturais. Ok, Mascote, muito obrigado, um prazer ter conversado com você. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. A torcida atleticana fica de pé nas arquibancadas do Serra Dourada. Partiu Júlio César, gol! Atlético, campeão brasileiro da terceira divisão. Tem a mania de dar alegria pro meu povo.